Bora lá, galerinha. O caso Epstein ficou muito pior no canal do Neon, gente. Eu tô dando risada aqui porque eu achei engraçado que eu acabei de gravar o vídeo, acabei de terminar de gravar o vídeo da Coreia do Norte que saiu hoje de manhã. E quando eu tava ainda na toquezinho final lá do aparecendo, eu acabei abrindo o vídeo do Neon e eu acho, eu não vi ainda, mas eu acho que saiu na filmagem o Neon falando bom dia no final do vídeo. Eu não sei se eu deixo como easter egg ou se eu corto, vou pensar ainda até amanhã. Cara, eu tô um pouco incomodado. Eu reparei isso no outro vídeo, agora eu reparei de novo que minha barba ela tá meio errada, né? Ela tá meio grande pra um lado e pro outro não. Olha que coisa esquisita, ó. Hein? Que coisa estranha, cara. Por que isso tá acontecendo? Estranho, né? Enfim. Vambora pra esse vídeo aí do Neon, gente. Mais um de Neon aí que eu tô trazendo pra vocês. O último dele, do Johnny Somalia, eu trouxe só pros membros. Então, torne-se membro, caso você queira ver vídeos exclusivos. É pra ter saído um vídeo hoje. Eu tô postando a cada 2 dias lá. E me deu muita vontade de gravar esse vídeo sobre Jeffrey Epstein. Faz muito tempo que eu não... Acho que eu nunca gravei um vídeo sobre esse caso. E parece ter novas repercussões aí, e tô curioso pra ver sobre. Eu manjo um pouco. Eu vi uma vez o documentário dele na Netflix, dos casos criminais dele. Então, acho que vai ser interessante ter um conhecimentinho. Acho que a maioria das pessoas nessa altura do campeonato já manja desse caso, então não tem muito porque ter introdução, né? Enfim, espero que deixando o like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá aí na descrição. Passe nada de like, se inscreva, se possível. Considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? E link do server do Discord aí na descrição também. E do meu canal 2 aí, que logo logo tem vídeo novo, tá bom? E bora! Ok, tá meio esquisito, tá essa tela preta, mas não liguem, aqui já está o vídeo. Bom dia, são tipo umas 3 Dia. horas da manhã, 13h20, e eu não tô conseguindo dormir de forma nenhuma. Então, como eu não tô conseguindo dormir, eu decidi vir pro PC e caçar algum conteúdo, caçar alguma coisinha pra fazer. Eu acho que eu Alright. acabei entrando mais uma vez num dos casos mais perturbadores que rolou nos últimos anos, que é o caso Epstein, que recentemente teve um monte de atualização, e eu nem acho que isso era um Tem um tema monte pra de forma, eu falo Epstein, mas tem gente que fala Epstein, tem gente que fala trazer Epstein, aqui, onde eu posso contar sei uma lá como história fala. toda e O opinar por cima, mas Jeffrey. eu tô incrédulo. E a minha cabeça tá explodindo de tão inacreditável que tá sendo o resultado de todo esse caso. E eu acredito que a maior parte de Ok. vocês aqui lembre do caso Epstein, mas caso vocês não lembrem, eu vou falar de forma Cara, eu já muito... falei pra vocês que é uma teoria da conspiração. Eu não sou muito teórico da conspiração, mas uma teoria da conspiração que eu tenho um pouco de inclinação, cara, é dessa que o Jeffrey Epstein pode estar vivo, né, cara? Que a morte dele foi muito estranha. E eu não lembro se tem imagem do corpo dele, né, cara? Isso é muito esquisito, mano. superficial, muito por cima. Então, tinha esse cara aqui, ele sempre tava colando com um monte de celebridade, tava sempre em volta de um monte de gente muito famosa, e ele e a esposa dele eram tipo o David Brasil. Não que eu esteja dizendo de forma nenhuma que o David Brasil faz a mesma coisa que ele, mas eu tô fazendo a comparação de tipo, tá sempre no meio do monte de gente famosa e ninguém sabe exatamente o que que faz. E ele e a esposa dele tinham muita mas ele era tipo empresário, né? Pô, coitado do David Brasil. influência. E sempre um monte de foto com várias pessoas muito famosas, como o Donald Trump, por exemplo. Tem um monte de foto deles numa espécie de rolezinho de casal, do Epstein próximo do Donald Trump, e também sempre tinha umas fotos meio pai envolvendo criança. E eu acho que essa foto vai ter que censurar, mas eu realmente tô falando de umas fotos muito pai. No fim, deu o que todo mundo já sabe. O Jeffrey Epstein tinha uma ilha, onde nessa ilha um monte de crianças iam trabalhar fazendo coisas não muito legais, Doideira. e um monte de famoso massagem, né? Fazer massagem. O lance do Epstein, nesse caso todo, ele fazia vários clientes dele dormirem com essas crianças e, tipo, do jeito que eu falei, fazia, ele não colocava arma na cabeça de ninguém. Não, ele meio que... Não sei se ele vendia, na verdade. Acho que não era bem isso, né? Não é como se as pessoas pagassem pra fazer isso. O Epstein mesmo fazia esse tipo de crime e as pessoas que eram amigas dele iam lá e ele deixava essas pessoas ficarem com as meninas que estavam lá, basicamente, né? A real é que esse monte de celebridade aí comia as crianças, não tem como dizer de outra forma. E aí o Epstein tinha informações sobre isso, ele tinha gravações sobre isso, e tendo esse tipo de coisa, ele podia chantagear as pessoas a fazer o que ele queria. Tipo assim, como é que você vai recusar alguma coisa pra um cara que tem filmagem de você sendo pedófilo? Não tem como. Mas, de novo, esse caso estourou, deu ruim, o Epstein foi preso e, supostamente, ele também tinha uma lista com todos os clientes dele, pessoas muito famosas, pessoas que mandam no mundo. A dita lista de Epstein. Gente que todo mundo sabe quem é. E o que aconteceu depois que ele foi preso? Ele meio que se suicidou na cela. Foi muito estranho, porque um cara tão famoso... Muito estranho, cara. Isso daí é muito estranho. Na verdade, uma teoria muito mais provável. Na verdade, a verdade, vamos ser sinceros, é que alguém tirou a vida dele, né? Que alguém mandou lá e irem lá e tirar a vida dele pra que essa lista não vazasse, né? Tão poderoso, com conteúdo suficiente pra chantagear, né, Deus e o mundo, simplesmente se suicidou na prisão. Estranho, porque levou um monte de suspeita e um monte de teoria. Porque vocês precisam concordar que é bem esquisito. E o que aconteceu depois? É esquisito, sabe por quê? Porque um cara igual o Epstein,
provavelmente se conseguisse ficar vivo, talvez com advogados, coisa assim, ele ainda conseguisse uma prisão domiciliar, essas coisas. Sabe como é que é a justiça, né, cara? Quem tem grana consegue esse tipo de coisa, né? Então é realmente estranho, cara. Ainda mais se ele lavasse a mão de juízes e coisas assim, né? E isso faz uns anos, eu acho que foi em 2020, 2019, sei lá. O ponto é, ele morreu. E o que sobrou disso? A suposta lista do Epstein, que ficou por uns bons anos sendo dito que, tipo, a gente vai liberar essa lista, vai chocar o mundo inteiro, tem um monte de nome que vocês não fazem ideia. Talvez seu ídolo favorito comia crianças na ilha do Epstein. Vai que saber, isso? Inclusive a promotoria geral. Que é isso? Calma lá, ô Neon. Entrou nessa onda de marketing. Eu lembro na época eles tinham dado um monte de lista pra várias pessoas importantes, tipo assim, antes da lista ser divulgada, assim, realmente mostrando que tinha uma lista, né, que ia chocar o mundo inteiro. A Procuradora-Geral da República tinha dito recentemente ainda que a lista de clientes do Epstein estava na mesa dela para revisão. Ou seja, esse era o ano que a lista ia sair. Por quê? Finalmente... Por que revisão? O que você tem que rever ali, né, cara? Não é só divulgar? Um caso que tem mais de 900 vítimas e 0 suspeitos, ia ter alguma forma de justiça. Só que o que aconteceu esse mês? Agora, julho de 2025, revisão do Departamento de Justiça conclui que Jeffrey Epstein não tinha lista de clientes e morreu por suicídio. Meu mano em Cristo, como que não tinha uma lista de clientes? Os caras estavam distribuindo essas... Mas que papel, então? O que tinha? O que era isso daí? Era uma fanfic que os caras fizeram ali? Posta então? Lista pra um monte de gente, como essa foto que eu mostrei pra vocês agora há pouco. O que tinha nessa lista? Era uma pasta vazia. Mas não tinha vazado um tempo atrás essa lista, cara? Eu tenho quase certeza que tinha vazado. Esses anos, a própria campanha do Donald Trump falou muito que ia soltar a lista do Epstein. Todo mundo tava esperando por essa lista. Eu acho que o maior escândalo de pedofilia do mundo tava pra ser revelado em breve. E agora, do nada, eles mudaram a narrativa e falaram que a lista nunca existiu. E, obviamente, essa mudança de narrativa, essa desculpa do nada, não convenceu absolutamente ninguém. Até porque, pelo amor de Deus, pra você ser convencido por isso, essa suposta lista, do nada os caras falarem que nunca existe, eu acho que você tem que ter o pior cérebro do mundo. Eu acho que é alguém que nem conseguiria passar, sei lá, no psicotécnico do Detran. Não convenceu ninguém. Calma lá. Eu conheço muitas pessoas que não passaram no psicotécnico. Não é o meu caso, mas aquele negócio do risquinho lá é pura máfia. Ela começou a pressionar muito o Departamento de Justiça e o FBI. E aí, pra apaziguar as coisas, falaram o seguinte: Video, we are working on cleaning it up to make sure you have an enhanced and we're going to give the original so you don't think there were any shenanigans. E do que esse rapaz tá falando aí? Ele tá falando que eles iam soltar a filmagem bruta da prisão onde o Epstein tava, pra mostrar, tipo, mano, isso aí é coisa de doido. Isso aí é teoria da conspiração. Mas, assim, mas eu também, pelo amor de Deus, eu não tô... Eu entendo, mas não faz sentido. Eu não achava que o Epstein tinha uma lista que tava com ele, na mão dele, na prisão. Pra mim, essa lista tava em outro lugar, na casa dele, alguma coisa assim, né? Não na prisão, tava na prisão. Ele foi preso e, mano, tava com um papel ali, cara. Ou ele escreveu esse papel lá na prisão? Ele foi assassinado na cadeia. Vocês estão falando que tem uma lista. A gente vai mostrar aqui a filmagem da prisão pra vocês entenderem que o homem era só louco mesmo. Ele se suicidou lá. E soltaram a gravação. O que aconteceu? Metadados mostram que o vídeo bruto do FBI sobre a prisão de Jeffrey Epstein provavelmente foi modificado. E esse provavelmente foi modificado. Eu não tô falando que a prisão... Não há evidência de que a filmagem tenha sido manipulada de forma enganosa. Mas a ambiguidade sobre como o vídeo foi processado pode alimentar ainda mais teorias de conspiração, ó. Mas calma lá, meça suas palavras aí, ô Neon. Pela aí também, né, cara? Jeffrey Epstein provavelmente foi modificado. E esse provavelmente foi modificado, eu não tô falando que pegaram um puta perito com 20 anos de experiência que consegue analisar milimetricamente cada frame num vídeo. Mas modificado o que exatamente? Tem um corte brusco pra saber se foi modificado ou não. Não, foi uma filmagem editada com uma edição porca ainda por cima. E aqui eu vou mostrar um trecho do vídeo. Eu quero ver. Vamos ver. Zilla, que analisou tudo isso muito bem. E ele também explica as coisas muito bem, então eu vou mostrar um trecho aqui pra vocês entenderem. Basically, they pulled the metadata and showed that the footage appears to be assembled from at least 2 source clips, saved multiple times, exported, and then uploaded to the DOJ's website, where it was presented as raw footage, which technically it is not. Tá bom, isso foi um monte... bem que foi juntado 2 clipes em um pra formar um vídeo, é isso? E daí talvez nesse meio tenha coisas que não estão... Que palavra complicada, que foi um saco de legendar, mas o ponto da história é, o vídeo foi editado usando o Adobe Premiere. O FBI editou a porra do vídeo usando o Adobe Premiere, e tá tudo nos metadados. Isso é loucura! Primeiro eles hypam uma suposta lista, por anos, uma suposta lista que ia derrubar um monte de gente poderosíssima. Tem uma teoria! Depois eles falam que a lista não existiu, e a galera não acredita. E pra convencer a galera que não acreditou, eles vão soltar um vídeo bruto, provando que tudo que eles estão falando é verdade, que o Epstein se suicidou, que não teve... Será que isso aí não tem a ver com a troca de governo nos Estados Unidos, né, cara? Talvez quando fosse o governo antigo tivesse mais essa vontade de liberar essa lista e agora o governo atual não quer que libere? Não sei, gente. Eu não vou falar muito de política aí, mas pode ser, porque o Trump parecia que tá sempre próximo do Epstein, né? Será que não foi
por ele mesmo que teve nada demais, nenhuma conspiração, ninguém poderoso mexendo os pauzinhos por trás das cortinas. E aí, quando eles soltam esse vídeo... Não digo ele, mas, entendeu? Pessoas ali ao editado no Adobe Premiere. Né? Professor of UC Berkeley, whose research focuses on digital forensics. He has testified in numerous court cases, and he says, if a lawyer brought me this file and asks if it was suitable for court, I'd say no, go back to the source, do it right. Do a direct export from the original system, no monkey business. E aí, como o CoffeeZilla disse aí, diversos peritos analisaram as gravações e falaram, tipo, mano, isso aqui judicialmente não existe, não tem como você levar isso no tribunal. Tipo, você vai mostrar isso pra um juiz, ninguém vai levar a sério, não tem como ser levado a sério, porque tá claramente editado. Provavelmente um adolescente de 13 anos que edita a AMV de anime e posta no YouTube conseguiria perceber que o vídeo não é real. E aí, mais uma vez... Mas tem o vídeo ou não tem? Tipo assim, foi liberado só pras pessoas ou tem o vídeo bruto aí pra gente assistir? Eu queria ver esse vídeo. Diante de uma gravação falsa, o público ficou mais puto da cara ainda, com razão, e foram cobrar o Departamento de Justiça, que falou o seguinte: This administration wants anyone who has ever committed a crime to be held accountable, and they put out a memo in conclusion of that review. There was material they did not release because, frankly, it was incredibly graphic and it contained child pornography, which is not something that's appropriate for public consumption. But they committed to an exhaustive investigation. That's what they did, and they provided the results of that. E aí a narrativa entendi nada que a loirinha falou. Mudou, porque agora não era questão de não ter uma lista. Eles tinham sim gravação de certas pessoas, e o único motivo dessas gravações não serem mostradas pro público, não mostrarem quem que eram as pessoas poderosas que estavam com essas crianças, era porque ia incomodar as pessoas ver uma gravação, ver uma filmagem tão gráfica, quando ninguém tão nunca gráfica? pediu isso. Mas como assim tão gráfico? O Jeffrey Epstein, ele tava no 5 contra 1 na cadeia? O que tem de gráfico lá que não dá pra saber? Não tô entendendo. Como assim? Ninguém nunca quis ver vídeo das pessoas com as crianças. O que as pessoas queriam, obviamente, era que o maior escândalo a gravação completa da cadeia. Pô. Infantil da história tivesse suspeitos, tivesse pessoas julgadas, tivesse gente sendo culpabilizada por isso. E mais importante do que isso, queriam que fosse divulgado para as pessoas saber, para destruir a reputação, porque é algo que realmente precisa destruir a reputação das pessoas. Assim, eu acho que eu ia querer saber se meu artista favorito, um político que eu apoio, comia criança na ilha de um cara doido. Eu acho que não tem muito artista assim, não, sinceramente falando. Eu acho que não tem muito artistas, assim, eu digo... cantores e coisas assim. Eu acho que não, mano. Eu acho que é mais políticos, pessoas assim, sabe? Empresários, pessoas desse tipo de ramo, sabe? E ainda voltando pra aquela porra de filmagem que os caras editaram no Adobe Premiere. Ó a cadeia do cara, né, cara? Isso aqui é uma sacanagem. Isso aqui é uma cuspida no rosto dos caras. Peraí, ó, cadê isso daqui? O que é cadeia? Isso daqui é a cadeia, mal feito que o vídeo muda de aspecto diversas vezes. O vídeo que o FBI divulgou muda de aspecto. Tipo, não é só um exemplo de... Cara, mas assim, eu tenho que também eu não posso aqui também querer... Claro que parece, é muito sugestivo que os caras estejam escondendo algo, mas a gente também tem que ser cético de pensar que talvez eles só cortaram a gravação porque não tinha absolutamente nada no meio dessas gravações, né? Mas é estranho, por que eles não poderiam soltar o arquivo bruto completo, né? Não faria muito mais sentido para não deixar margem para nada, né? Enfim. Maldade humana absurda. É um exemplo de incompetência humana absurda. Porque imagina você ser corrupto ao ponto de alguém mais poderoso, um político, um homem rico, talvez, chega em você e fala tipo, cara, você precisa mudar isso aí, senão, sei lá, eu vou destruir toda a sua reputação, eu vou destruir tudo que você tem. E aí você vai e aceita o que esse cara falou, mas você publica algo tão... Calma lá, né, Neon? Talvez você o aceite que esse cara falou seja um aceite com... Aceite que é melhor você modificar esse negócio, irmão, entendeu? Talvez não seja porque o cara tá falando, tá, ok, eu tenho medo desse cara, eu vou, sabe, simplesmente porque é covarde, né? Porco, tão tá sendo forçado a isso, mal né? editado. Eu acho que os vídeos que eu Mas eu entendo, postavam... Mas será que a pessoa não tá pensando... Você está colocando como vilão essas pessoas do FBI que editaram isso, mas talvez eles sejam os heróis, talvez eles tivessem que ser mandados fazer um serviço mais bem feito, eles fizeram um serviço porco exatamente pra alertar a gente. Uns 2 ou 3 anos atrás, onde eu nem sabia nada de edição, tinha mais competência do que o FBI inteiro. E diante de tudo isso, do Departamento de Justiça claramente mudando as versões, do FBI soltando vídeo editado pra mostrar que não existe nada demais por trás, e consequentemente os jornalistas... É porque, sinceramente, cara, eu entendo o Neon tá aqui falando essas coisas e tal, né, cara? Só que, cara, eu sou um cara mais cético nesse ponto, e eu acho que assim, cara, será que o FBI... cometeria um erro desses se não fosse de propósito, num caso desses, com tantas pessoas famosas? Eu acho que sempre quando é assim, a gente acha que a gente tá sendo mais esperto do que a FBI, de olhar assim e falar, nossa, como esses caras são burros e não sei o que, eu editaria melhor.
Só que, na verdade, talvez é isso que eles querem que você pense, porque eles querem mudar o seu foco de visão pra isso, sendo que eles estão fazendo outra coisa em algum outro lugar, enquanto você não tá vendo, né, cara? Talvez eles façam isso pra que a gente fale assim, não, agora vocês têm que soltar essa lista, agora vocês têm que soltar, foi modificado. Só que aí quando eles soltam a lista, já é uma lista modificada. É uma lista que, enquanto você tá preocupado com esse tipo de coisa, eles estão lá modificando essa lista, sabe? Eu acho que os caras não cometem esse tipo de erro, esse é o ponto. Você acha que a CIA, o FBI cometeria esse tipo de erro, cara? Decidiram ir direto pro Donald Trump, porque não tinha mais ninguém pra falar. Tipo, você fala com a porra... cometeria esse erro se não fosse de propósito, né? Do FBI, você fala com a porra do Departamento de Justiça, e eles vêm com essa sacanagem, você só tem como falar com o presidente. E vamos ver o que o presidente tem a dizer sobre isso. E a resposta do presidente... Mas antes de continuar, gente, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, não custa nada, você vai estar me ajudando muito. Deixa as opiniões de vocês nos comentários aí também, pra gente saber o que vocês acham desse caso, se vocês concordam com a minha opinião de que esses caras aí sempre tem uma maracutaia a mais por trás, né, cara? Então... é meio a gente querendo ser mais esperto que eles, né? Sendo que às vezes eles estão fazendo isso de propósito, enfim. A gente foi tipo, mano, Jeffrey Epstein, vocês ainda estão falando isso? Esse caso já caducou, a gente tem coisa mais importante pra lidar. Em plenas enchentes que estão rolando no Texas, vocês vêm me perguntar de Jeffrey Epstein? Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things... And are people still talking about this guy, this creep? That is... Os creep, os caras estavam lá mó de boa nos anos 90, estavam dançando, os caras fazendo encontro em família. This creep. Do you want to waste the time and do you feel like answering? I don't mind answering. I mean, I can't believe you're asking a question The about Office Epstein total, at a time like this where we're having some of the greatest success and also tragedy with what happened in Texas. E brother, mesmo sentando vários políticos, eu não tô entrando em absolutamente nenhum viés político, mas puta que pariu, como é feio o presidente do país claramente querendo fugir do assunto sobre o maior escândalo de abuso infantil da história. Isso passa uma imagem muito paia. E tá tipo uns 10 graus, mas só de entrar nesse iceberg de merda me dá calor o suficiente que me obriga a tirar o casaco. E puta que pariu, diante de toda essa polêmica, o Donald Trump foi fazer um textão no Twitter esses dias pra falar sobre essa situação, pra acabar com esse caso Epstein de vez. E esse texto aqui eu vou tentar resumir pra vocês da forma mais breve possível, mas é... Cara, assim, só que sinceramente, Neon, você acha que se essas coisas vazassem, tivesse coisa do Trump mesmo, você acha que os eleitores dele realmente deixariam de votar nele nos Estados Unidos? Ou será que hoje em dia, não só nos Estados Unidos, mas até no Brasil, a gente tem um mundo tão bilateralmente, assim, tão, como é que fala? Tão polarizado em esquerda e direita, que o representante da esquerda e o representante da direita pode fazer uma coisa tão grotesca como essa, que mesmo assim as pessoas vão votar da mesma forma, você não acha? Enfim, porque sempre vai olhar assim e falar, não, mas é melhor eu votar nesse cara, mesmo ele sendo um criminoso, do que votar no outro cara que é meu inimigo político, entendem? Como as pessoas são polarizadas hoje em dia. É absurdo você pensar que o presidente de um dos países mais influentes do mundo fica digitando no Twitter como se ele estivesse digitando num lobby de Fortnite. Ele começa falando que a administração tá incrível, tá perfeita, mas que tem umas pessoas egoístas tentando machucar essa imagem. Tudo pra falar de um cara que nunca morre, o Jeffrey Epstein no caso. E que há anos eles tentam puxar esse papo de Epstein, 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 todos os anos. E aí ele começa a falar, por que a gente tá dando palco pra uma lista que foi feita pelo Obama, pela Hillary, pelo Brennan e por todos esses democratas corruptos e desgraçados? E aí ele ainda fala, ele bate o martelo falando, a lista do Epstein é fake e foi criada pela Hillary Clinton pra ser usada contra mim. Mas a Hillary Clinton também não sei se é tão inocente assim também não, né? Que o Bill Clinton tava lá e era marido dela, né? Aparentemente também. Sei lá, né? Isso já contradiz tudo que o FBI e que o Departamento de Justiça falou nas últimas vezes, que era que a lista não existia, que era o que estavam falando o tempo inteiro nas últimas 2 semanas. E agora ele contradiz isso, dizendo que a lista de fato existiu, mas que era só uma jogada dos democratas pra usar contra ele. Só que, cara, isso é muito feio. Só de se contradizer já é feio, mas não só isso. Se fosse um movimento arquitetado pra ser usado contra ele, por que não usaram essa suposta lista fake contra ele quando tava na época de eleição? Por que isso não foi usado antes? Se foi tudo arquitetado perfeitamente pelos democratas e que essa suposta lista que não existia e voltou a existir é fake, por que não foi usado antes? Isso teria sido muito mais efetivo em ser usado antes. E ele também fala que estão pressionando o FBI a perder tempo em assuntos que não são tão importantes como o caso Epstein, e ele termina o texto falando que, tipo, há 1 ano atrás esse país estava morto, era uma merda, e agora o país tá pica comparado a qualquer outro lugar no mundo, vamos manter desse jeito e não gastar tempo e energia falando do Jeffrey Epstein, alguém que ninguém se importa. E eu acho que meu cérebro não consegue...
cara, encontrar e nem mesmo criar palavras. Eu vou dar um pensamento final aqui pra vocês, realista de como o mundo funciona, cara, porque na verdade, cara, é porque eu vejo esse vídeo e eu acho que tem a maioria da galera é igual o Neon, assim, cara, ficar nessa revolta e tudo mais, cara. Mas sabe o que que é, cara? Eu, às vezes, eu entendo essa revolta, só que eu penso o seguinte, cara, eu já vi tantos casos criminais aqui no canal, cara, e fica claro que isso aqui nunca vai dar em nada, né, cara? Vocês acham realmente que um dia vão prender o Trump por causa disso? Um dia vão prender o Bill Clinton? Claro, eu não tô acusando, pode ser que eles nem estão envolvidos, mas vamos dizer que eles estejam. Vamos supunhetar de que eles estejam envolvidos. Vocês acham que vão prender o Trump por causa disso? Vão prender o... A não ser que, claro, o adversário político dele esteja no poder, mas se for um cara do lado dele que esteja no poder, não vão prender ele nunca por isso. Ou vão prender o outro cara. Não vão, né, gente? Essas pessoas muito poderosas são muito poderosas. Se o caso pedir, provavelmente não vai dar em nada, né, cara? Vocês estão vendo aí as notícias, cara. Provavelmente não vai dar em nada. E se der, ele vai ficar, tipo, 3 anos na prisão, vai cumprir 1 ano e logo vai ter regime semiaberto, né, cara? E se o cara como o Pedid, que é infinitamente menos poderoso que o Trump, do que esses caras políticos, cara, não vai preso, vocês acham que esses caras vão ir presos por isso, né, cara? Palavras pra falar sobre esse final. Isso dele falar no final é o Jeffrey Epstein, é alguém que ninguém se importa. E não tem como dizer que esse cara é alguém que ninguém se importa. Provavelmente o maior pedófilo no mundo, com a clientela cheia de pessoas poderosíssimas. Mas claro que a gente quer saber, né, cara? A gente quer ver essa lista e ver e saber, né? Só que isso que é duro, cara, porque querendo ou não, cara, a lista, mesmo que tenha a lista, cara, falando do meio jurídico, por assim dizer, né, cara, é óbvio, eu não sou advogado, mas mesmo que você tenha uma lista do Epstein, a lista é uma prova, só que ainda assim você tem que provar que a lista é verdadeira, no sentido de, tipo assim, o Epstein ele pode só colocar nomes, tipo assim, imagina se aparece a lista do, ó, vamos supor que aparece a lista do Epstein, e tem lá o nome do Trump. O Trump, ele simplesmente pode pegar um advogado e falar assim, pô, o Epstein colocou esse meu nome lá porque teve uma rixa política comigo, entendeu? E como que vão provar que na verdade, entendeu? Entende o ponto que eu quero dizer? Que mesmo se a lista aparecer, ainda é difícil você prender as pessoas só com essa lista. É complicado, cara. Meu mano em Cristo. Como que isso não se importa? E agora, do nada, estão só tentando apagar essa suposta lista. A única forma de você prender de fato essas pessoas que estavam nessa ilha seria se tivessem realmente gravações lá, provas infalíveis, assim, inquestionáveis, né? Que existiu, falar que não dá pra perder tempo falando do Jeffrey Epstein. Eles estão querendo dizer, tipo, não, o Jeffrey Epstein furou a bolha, chegou nos normes, agora perdeu a graça, vamos mudar esse assunto, vamos falar de outra coisa. Não vai me surpreender nada se falarem nas próximas semanas que o Jeffrey Epstein nunca existiu de fato. Era só um ator pago, era só um personagem feito por IA, era analog horror, porque eles estão ficando sem desculpa pra usar. E cada desculpa... Ele tem uma carona de analog horror, né, mano? Porque eles usam, deixam a história muito mais feia, é inadmissível, é feio, é tremendamente assustador que um caso desses não tenha nenhum culpado. Em analog horror, vocês viram o caso lá de que a Record foi foi hackeada, né? Mas foi a Record no YouTube, né? Foi hackeada, os caras meteram um analog horror no meio do bagulho, cara. Ainda. E eu gostaria que esse fosse o fim da história de tudo que aconteceu nas últimas 3 semanas, mas não é. Sabe quando diversas vezes eu falei que ninguém foi culpabilizado, que não tem nenhum suspeito? Isso não é a completa verdade. Porque a Ghislaine Maxwell, a esposa do Epstein, foi sim culpabilizada. A única pessoa que foi culpabilizada. E tem diversas fotos deles juntos por aí, porque ela não... E ela tá presa, por acaso, será? Não só aceitava, mas ela também ajudava em todo esse esquema de arrecadar pessoas menores de idade, levar pra ilha e tudo que eu já falei sobre. E, obviamente, pelo menos ela foi culpabilizada. Ghislaine Maxwell, condenada a 20 anos de prisão por conspirar com Jeffrey Epstein por abusar sexualmente de menores. Por que Você, cara, olha o tanto de casos que eles causaram, ela foi condenada a 20 anos. Essa mina aí tem o quê, cara? Ela não parece ser tão velha, não, cara. Desses 20 anos, ela vai cumprir 5 e daí vai ficar em regime semiaberto depois da vida, cara. Essa mulher é importante ridículo. nesse final, porque essa lista que deixou de existir e voltou a existir como uma suposta lista fake, provavelmente já nem importa mais. Eu tô falando, cara, que eu tô um hollow ultimamente aí, cara, que eu tô um oco por dentro, cara, a galera tá dando risada nos comentários, cara. Pô, mas esse tipo de coisa aí, cara, te deixa cada vez mais sem esperança na humanidade, né, cara? Você assiste os vídeos assim, realmente nada machuca mais, né, cara? Você vê aí e vê que não existe justiça nenhuma, né, cara? Só Deus pode curar mesmo isso daí, cara. Só Deus pode julgar as pessoas no final, né, cara?
Que horror, mano. Porque agora pessoas poderosas podem colocar qualquer nome lá de pessoas que elas não gostam pra fuder reputações dos outros. Não vai ter veracidade nenhuma mais, mesmo que essa lista exista. Mas a única pessoa que sabe dos clientes, que sabe como funcionava tudo, que sabe quem participava, quem... Aliás, a lista pode ser forjada pra colocar nomes ali, ainda né? tem poder pra usar contra qualquer pessoa poderosa que participou, é ela. E o que tá rolando com ela recentemente não é nada esperançoso. He was sentenced to 20 years in prison and was charged, among other things, for perjury, aka lying, although she was never ultimately tried for it because they went after the heavier counts. However, Maxwell is appealing her conviction and her lawyer has been pushing to get this in front of Donald Trump. Olha que coisa incrível, uma pedófila também foi acusada por falso testemunho. Quem diria que um pedófilo também ia mentir? E por que isso é problemático? Os caras vão fazer um acordo com ela pra ela nunca dedurar ninguém e vão livrar... Por isso ela pegou essa pena baixa. Provavelmente isso daí já rolou por trás, né, cara? Os caras fazem um acordo com ela pra ela não divulgar nomes nenhum. E daí, mesmo se ela divulgar, os caras vão falar que ela tá fazendo um falso testemunho, né? Porque agora ela quer fazer uma espécie de acordo que vai envolver, inclusive, o Donald Trump, né, pra cara? tipo, ok, vocês perdoam meus crimes, sei lá, eu respondo em liberdade e em troca eu digo o nome de todo mundo que tava por aí. Mas ela já deu falso testemunho, ela já é uma mentirosa. E é óbvio que se esse acordo for aceito, os nomes que... Cara, nossa, o golpe tá aí, cai quem quer, né, cara? É bizarro, cara, como se fosse... Ai, cara... É isso, cara, o Neon, ele chegou à conclusão, né, cara? Eu não sei se ele tá percebendo, mas a maracutaia tá formada, né, cara? Os palhaços somos nós aí, né, cara? A maracutaia já tá formada. Porque o que eles vão fazer? De fato, eles ainda vão acabar livrando ela da cadeia e tipo assim, porque o que eles vão fazer? Eles vão, em troca da liberdade dela, ela vai falar nomes, só que ela vai sair da cadeia, vai falar esses nomes, só que esses nomes vão cair em falso testemunho. Ela vai ficar solta e todo mundo vai ficar solto. Que vão estar lá, vão ser todos nomes que são inimigos das pessoas que fizeram um acordo com ela. E é por aí, não tem como ficar pior do que isso, né? Claro que tem. This all came to a head today when Trump was asked if he would consider pardoning Ghislaine Maxwell, and he wouldn't rule it out. Would you consider a pardon or a commutation for Ghislaine Maxwell if it's something I haven't thought about. It's really something I'm allowed to do it, but it's something I have not thought about. O presidente dos Estados Unidos simplesmente dizendo que não rejeitou 100%, que ainda tem que pensar sobre, que ainda cogita a ideia de perdoar, de fazer um acordo com uma mulher envolvida no maior esquema de abuso da história. Isso tudo é muito bizarro. Eu não sei porque não tem quase ninguém falando sobre isso. É assustador. Eu acho que quase ninguém assistindo esse vídeo. Sabe por quê, ô Neon? Porque eu acho que as pessoas às vezes estão na mesma vibe que eu, cara. As pessoas sabem que isso aí não vai dar em nada, né, cara? E se você às vezes fica vendo essas coisas só pra você se sentir mal, né, cara? Só pra você ficar com menos fé na humanidade. Então, sei lá, né, mano? Acho que é por isso que as pessoas não estão falando muito sobre. Cidadão dos Estados Unidos, mas como ser humano se sentir impotente diante de uma situação tão feia, com gente praticamente cagando mentira na sua cara e saindo de boa, é revoltante. E é umas 4h10 da manhã, eu preciso dormir, mas eu sei que eu não vou conseguir. E eu acho que esse vídeo ficou meio... o Neon tá ainda com insônia, cara. Eu vou falar uma coisa pro seu, Neon. Olha, cara, olha as coisas boas do mundo e não as ruins, cara. Eu sei que é difícil, mas tem muita coisa boa. Infelizmente tem pessoas ruins no mundo e coisas ruins acontecem todos os dias, mas o mundo ainda assim é um lugar muito bonito, né, cara? E que tem coisas boas a serem vistas. Não pode ficar prestando atenção nesse tipo de coisa, infelizmente, né? Porque, enfim, a realidade, infelizmente, é como ela é muitas vezes e só que a gente, o ser humano, tem o poder de muitas vezes só negligenciar a realidade de ver num mundo perfeito. E isso às vezes é bom, sabia? Mas deu pra explicar a situação, explicar por que é grotesco, por que é assustador. Eu digo isso que você pode fingir às vezes pra você mesmo que essas maldades não existem no mundo. E muitas vezes isso é bom, sabe? É melhor do que você ficar só se matutando. Eu digo isso como um conselho de um cara que vê vários vídeos de crimes reais aqui, gente, e faz tantos vídeos aqui pesados pra vocês. Eu digo, cara, muitas vezes o que vale a pena é você realmente... Ai, caramba. Realmente esquecer que essas coisas acontecem no mundo e viver seu mundinho, seu pequeno mundinho perfeito. E você abrir um game, jogar e ficar de boa, sabe? É melhor do que você ficar matutando essas coisas. Enfim. Deixa um like, se inscreva no canal e deixa as opiniões de vocês nos comentários, tá bom? Enfim, tamo junto. É nóis.